vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por poder nos reunir essa noite como igreja local, rogar a Tua bênção sobre a Tua palavra, Pai. Em especial, queremos rogar também que o Senhor possa trazer um avivamento a essa igreja. Ó Deus, não queremos sucumbir diante das provações, mas queremos nos aproximar de Ti e rogar que o Senhor possa nos abençoar como igreja. Também não queremos olhar para os que saíram, mas exortar os que ficaram, mas não têm vindo aos cultos. Talvez por acharem mais interessante outras coisas desse mundo do que estar na Tua presença. Pedimos ao Pai que o Santo Espírito possa nos incomodar e que o dia de domingo não é apenas o dia do Senhor, porque todos os dias pertencem a Ti, mas o dia de domingo possa ser visto por nós como o dia especial que nos reunimos como igreja para adorar o santo nome de Jesus Cristo, da qual oramos. Amém. Muito bem, o Salmo 11 tem como título em algumas Bíblias, Deus, fonte de refúgio e segurança. É para mim, eu pedi 2, porque está muito seco hoje. Obrigado, hein? Quer pregar aqui? Não? Não pode, viu? Só para as mulheres. Deus, fonte de refúgio e segurança. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E parece que isso foi escrito, o Salmo 11 parece que foi escrito nos nossos dias. Os problemas que Davi estava vivendo são problemas que enfrentamos todos os dias. Esse salmo, ele advém diretamente de uma crise, de uma situação, dificuldade, de um momento de grande estresse, de um momento onde parece que as coisas não vão dar bem. E assim como nos dias de hoje, o crente vive num mundo em crise. O mundo está em crise. As pessoas estão em crise. E em meio à crise, que é comum, em meio à crise, é comum o pânico se instalar. William MacDonald, um comentarista bíblico, ele inicia o seu comentário da seguinte forma. Faz favor, pega essa pastinha para mim, que eu coloquei a parte, e não está aqui. É uma folha extra que eu... Ah, não, está aqui, obrigado. É que esse insight eu tive durante de quinta para sexta, né? De sexta para sábado. Eu pouco dormi, então acordei de madrugada e fiquei meditando e trouxe eu peguei o comentário de William MacDonald e ele diz assim, ele começa o comentário do Salmo 11 com essa observação: o Salmo 11 é um antídoto para manchetes deprimentes. Quando ouvimos apenas notícias ruins de guerra, violência, crime, corrupção e inquietação política, Davi nos lembra que podemos permanecer acima das circunstâncias ao manter os olhos fixos no Senhor. Ao que parece, o salmista tinha aberto a porta da casa e um visitante transtornado avisa Davi da calamidade iminente e o aconselhou a fugir para os montes. Esse salmo é a resposta de Davi à recomendação desesperada e desanimadora do visitante pessimista. Então, você está em casa, chega alguém te visitando, olha, o mundo vai acabar, está acontecendo isso, fuja para os montes. Como em toda crise, né? Como eu disse, o pânico, ele faz com que nós passamos a não raciocinar com lucidez. A crise surge e impede que raciocinemos com lucidez. Mas é nesse momento que nós, como crentes em Jesus Cristo, não estou falando de pessoas do mundo que não conhecem Cristo, não conhecem a palavra de Deus, mas nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, conhecedores da palavra de Deus, devemos parar e olhar para a fonte da solução de toda a crise.
Davi, então, ele descreve, vou adiantar o versículo 3, depois nós vamos voltar para o 1. Ele diz: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ele descreve aqui uma situação desanimadora. Se aqueles que deveriam fazer justiça, se aqueles que deveriam produzir paz, se aqueles que deveriam cuidar do pobre, desrespeitam a justiça, promovem a violência, não cuidam dos necessitados, o que nós podemos fazer? O que o pobre pode fazer? Não tem outra coisa a fazer. Então, Davi nos chama a atenção para o fato de que não devemos e não podemos confiar nas circunstâncias nem nos homens. Engana-se aqueles que acham que estão seguros ao depositar sua confiança nos homens. Aliás, Jeremias 17,5 diz, né, que maldito o homem que confia no homem. Ah, não, ele vai trazer a solução para a nossa situação política, por exemplo. Ah, ele vai trazer a solução para a nossa situação de violência. Ah, ele vai trazer a solução para a minha situação financeira. E confiamos e depositamos as nossas, não quero dizer depositar nossas fichas, né, que parece que sou viciado em jogo, né? Mas depositamos a nossa confiança em alguém que pode nos frustrar e pode nos trazer mais prejuízo do que segurança. Então, Deus pode usar pessoas? Sim, pode, de fato, né? As pessoas podem nos ajudar, mas essas pessoas, elas devem estar conectadas com Deus e sua palavra para poder ajudar o próximo. Em momentos de crise, nós podemos estar ouvindo conselhos que parecem ser bons conselhos, conselhos razoáveis, mas que não são conselhos de Deus. Um jovem, uma jovem que está passando por uma situação, um conflito, pode receber o conselho de um amigo, de uma amiga, que diz assim: ah, eu acho que você tem que ouvir a voz do teu coração. O que a Bíblia diz sobre o coração? Enganoso é o coração do homem. Nós não temos que ouvir a voz do coração, temos que ouvir a voz de Deus. Mas parece bonito, né? Siga a voz do teu coração. E é no coração que todos os males estão depositados. Então Davi começa com uma afirmação forte. Ele diz: no Senhor me refugio. Ou em outras versões, com Deus, o meu Senhor, estou seguro. Ou seja, Davi, ele expressa a sua confiança em Deus, apesar das dificuldades, dos ataques dos inimigos, da oposição, de tudo aquilo que vem contra ele. Ele olha para tudo aquilo, o conselho é fuja para os montes, e ele fala: não, eu confio no Senhor. No Senhor eu confio. Então Davi expressa a sua confiança em Deus, apesar de todas as dificuldades. O conselho que Davi recebeu, fuja para as montanhas, parece até razoável. Na hora do perigo, na hora da dificuldade, o melhor que fazemos é fugir para algum lugar seguro. Os mais velhos aí, quando eu digo velho, é bem velho, vão lembrar do desenho Leão da Montanha. Toda vez que tinha um perigo, que ele fazia? Saída para a esquerda, saída para a direita. Não era isso? Era o Leão da Montanha, né? Saída para cima. E ela sempre tendo uma saída. Sempre estava fugindo do perigo. Mas, embora pareça ser razoável, diante da dificuldade, fugirmos, e depois nós vamos ver que se fugir para os montes pode ter vários significados, o que nós temos que fazer é buscar o Senhor. É fazer como Davi fez. Davi expressa a sua confiança em Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar dos ataques do inimigo, apesar da oposição, ele pode descansar em Deus. Ele, em outros salmos, né, ele declara que o Senhor é o refúgio e fortaleza. Nele nós estamos seguros. Algumas pessoas, infelizmente, têm vendido o evangelho do corpo fechado, né? Dizem que a vida cristã, se você aceitar Cristo, o seu corpo é fechado, você não passará por problemas, você não terá dificuldades. Só que a vida cristã, ela não é blindada de perigos. Pelo contrário,
Os perigos são reais, inevitáveis. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo e acha que você está protegido de todo mal, eu te pago uma passagem para São Paulo, você vai na Vila Paulista, num sábado à tarde, e fica com o seu celular assim. Ó. Você é crente, nada vai te acontecer. Provavelmente você vai ser roubado, né? Assaltado. E por isso nós tomamos algumas providências para evitar o mal. Eu estava esperando o Camilo subir com as crianças e estava olhando o celular, algumas coisas. Daí eu pensei, eu estou num ponto ermo, escuro. Qualquer um que passar e ver a tela brilhando, pode chegar e passa o celular. Aí eu desliguei e guardei ele no porta-luva, né? Porque a gente não tem o corpo fechado. A nossa vida não é blindada de perigos. Sofremos. Os perigos, eles são reais, muitas vezes inevitáveis. Engana-se aquele que pensa que o crente não vai enfrentar batalhas, lutas. E muitas dessas batalhas e lutas vêm do seu próprio coração. É batalha no seu próprio eu, no seu íntimo. E são coisas que buscam nos afastar de Deus. Já adiantando, não sei se eu coloquei isso aqui como observação, mas está vindo na minha mente agora. Talvez aqui, quando a pessoa chegou para Davi e disse: fuja como pássaro para o monte, fuja para as montanhas. Talvez poderia completar assim, Davi: tá bom, eu fujo para os montes e me afasto de Deus. Então, as nossas lutas constantes, elas nessa terra, elas são intermináveis. Elas acontecem diariamente. E essas coisas buscam nos desanimar, nos afastar de Deus. Duvidar e questionar do amor de Deus para conosco. Tudo isso surge porque nós somos humanos, somos pessoas, somos sujeitos a serem influenciados por, por opiniões do próximo. Ainda tem o maligno que nos ajuda, né, a lembrar de coisas ou a jogar para nós, confrontar para nós coisas, para que nós venhamos a duvidar do poder de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Então, esses problemas surgem, que tentam nos. Muitos deles, né, tendem a nos desanimar na jornada, pensando que Deus se esqueceu de nós. Então, o melhor a fazer é fugir para os montes. Os problemas que enfrentamos não devem fazer-nos desanimar. Pelo contrário, assim como Davi disse, declarou, nós também devemos declarar: com Deus estou seguro. Eu estou seguro com Deus. Vou passar, né, por uma intervenção cirúrgica difícil. O que eu faço? Confio em Deus. Em Deus eu estou seguro. Eu confio nele. Nada vai me acontecer se não for da vontade dele. Se as lutas são inevitáveis, como é que devemos então nos comportar diante delas? É verdade que cada um de nós, né, nós reagimos de maneira diferente. Alguns ficam abatidos, outros desesperados, e ainda há aqueles que se deixam levar pela extrema tristeza. É lógico, um problema nos traz preocupação, mas como crentes, imediatamente nós transferimos toda a preocupação, porque nós aprendemos que devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, devemos buscar o Senhor e descansar. Mas alguns acabam entrando em desespero. Outros desanimam ao ponto de chegar a dizer: Deus não está cuidando de mim, então acho que Deus não existe de fato, ou Deus não se preocupa comigo, é melhor eu desistir de tudo. Uma morte, por exemplo, né, a morte de um ente querido, e todos nós já passamos por isso, o luto é normal. Ninguém passa por um luto dando risada, brincando, ou saiu do velório e foi para um shopping, foi para o cinema, foi para o campo de futebol. Ninguém faz isso. O luto, ele é normal. E alguns passam por ele com uma tristeza que é compreensível, só que à medida que o tempo passa, elas vão enfrentando o dia a dia, a tristeza passa a ter um lugar no coração, mas não domina todo o seu ser, não domina o seu ser para o resto da vida. Então, aquele ente querido
você não vai esquecer, você vai, quando lembrar dele, vai lembrar com tristeza, datas especiais, né? Vai fazer com que nós lembremos da pessoa, o aniversário dela, vai nos fazer lembrar da pessoa, e a tristeza é natural, ela surge, ela vem, mas não deve nos levar ao ponto de deixarmos abatidos por completo, que é o caso de umas pessoas que não conseguem se levantar, deixam de viver, passam os dias como se fosse o dia em que recebeu a notícia do falecimento da pessoa. Passaram-se 20 anos, a pessoa continua naquela tristeza profunda. E não entende o que a vontade de Deus naquele caso. A pessoa simplesmente ela se desaba em profunda tristeza, deixa de viver. Elas se refugiam em sua montanha particular. Pode ser o quarto, pode ser a cama, pode ser não sair de casa nunca mais. Ela não tem força para reagir e por isso deixa de viver. Por quê? Porque ela preferiu fugir para as montanhas do que confiar em Deus. Como eu disse, é comum a todos que passam pelo luto um tempo de tristeza. Alguns dizem 15 dias, um mês, ali há um período, né? Dependendo da proximidade da pessoa, da afeição que nós temos com a pessoa, ela pode ser mais, pode ser menos. Mas é natural isso acontecer e a tristeza vem. Mas isso vai, depois, com o passar dos anos, tendo o seu lugar especial. Ele fica ali, mas não nos domina mais. Não nos impossibilita de continuar a viver. A situação chega ao extremo que muitas pessoas, não conseguindo suportar esse momento de luto, tiram a própria vida. E aí, então, é o extremo, né? A sua montanha é tirar a própria vida. Então, o mal do ser humano é que ele se congela diante das dificuldades. Ele fixa os seus olhos no problema, ao invés de olhar para aquele que resolve e que pode resolver os problemas. E aqui aprendemos que os problemas não são maiores do que o nosso Deus. Tem aquela analogia interessante, né? Que o, o menino, ele olha para o céu e fala, olha pai, que avião pequenininho. Aí o pai vai, pega a criança no aeroporto, olha que avião grandão. Ele fala, pois é esse avião grandão? É aquele pequenininho. E a analogia é que se você se aproxima muito do seu problema, vai ficar enorme. Mas se você deixar ele no lugar que ele deve ficar, ele é pequeno, ele não é maior que o seu Deus. Então, Davi, ele está diante de uma situação de perigo. Os seus inimigos armam seus arcos contra não apenas ele, mas contra o povo, o versículo 2, porque eis aí os ímpios armando os seus arcos, colocando a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Então há uma emboscada contra as pessoas honestas, justas, retas. E Davi, então, ele olha para a situação, há um perigo, há um grupo se colocando contra ele, contra os inocentes. E quando ele recebe essa notícia, o conselho do desespero é: fuja. Fugir aqui pode ser entendido como largue mão de tudo, abandone tudo. Agora é interessante que o salmista, ele usa a analogia dos pássaros fugindo para os montes, né? Como é que Davi sabe que quando os pássaros, eles percebem o perigo de um tsunami, de um terremoto, eles fogem? Já vimos isso em filme, né? Mas é fato real. Quando você está... Tem um filme do tsunami, né? A história de uma família que enfrentou o tsunami. E, se eu não me engano, tem essa cena. Eles estão lá no mar, assim, de repente os pássaros tudo indo para as montanhas, para a serra lá, né? Para os montes. Então, como é que deve saber disso? Para escrever isso, né? Então, essa analogia de que os pássaros fogem diante do perigo nos dá a ideia de que os pássaros têm razão. É lógico, não tsunami, você vai fugir para os montes. Né?
No Senhor eu confio. Aquela onda de 20 metros, né? Aí você tem que fugir mesmo. Não é esse o caso. Mas só que nós somos mais que pássaros, né? Nós somos filhos de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos fala ali que somos mais valiosos do que os pássaros, né? Mateus 6, 26, o Senhor Jesus Cristo, ele nos diz, Mateus 6, 26, não Marcos, Marcos não, Mateus 6, 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais, muito mais do que as aves? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: vocês são mais valiosos que os pássaros. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele pergunta, né? Então, por que vocês estão ansiosos? Se Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das flores, Deus cuida da natureza, Deus não vai cuidar de você, que é filho dele? É lógico que vai cuidar. O problema é que nós achamos que Deus ele não está preocupado conosco, que, que Deus ele não tem interesse nas nossas causas. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos confiar nele, porque se ele cuida do pássaro, vai cuidar também de nós. No caso de Davi, como nós falamos, os inimigos estavam com as flechas apontadas para ferir os inocentes. Pessoas honestas. Por isso que eu falei, né, que parece que é notícia do dia, né? O que nós sofremos, os inocentes ou pessoas justas sofrem contra a sua contra ela, né? Em situações adversas, nos nossos dias é tão real quanto no tempo de Davi. Então, Davi, ele está dizendo aqui que, embora os inimigos estão apontando as flechas para ferir inocente, as pessoas honestas, então parece razoável o conselho de fugir, e fugir porque os juízes, que no versículo 3, como já falamos, que deveriam estar observando as leis para defender os inocentes, não fazem isso. Os inimigos armam as flechas contra os inocentes. Mas, não, versículo 3, desculpa. É o 3 mesmo, desculpa. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que é o 2, né? Ainda é o 2. Não, não é. É o 2, é o 2. É a parte 2, né? Porque eis, vou ler de novo o versículo, né? Porque eis aí os ímpios armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os restos do coração. Não é isso, não, é outra coisa que eu ia falar. Mas depois eu vou encontrar aqui o que eu quero falar. O, o que está acontecendo é que o justo, ele nunca a justiça nunca é observada para os pobres, né? Os inocentes. Eles estão sempre sofrendo por interesses escusos. E é o versículo 3 mesmo, né? Ora, se forem destruídos os fundamentos de justiça, os fundamentos de paz, de retidão, quem poderá fazer? O que poderá fazer o justo? Não pode fazer nada. Se ninguém guarda eles, o que vai acontecer com eles? Então, diante disso, o conselho é para fugir. Não há esperança, então fuja. E esse é o grito do desesperado. O conselho da pessoa em desespero é fazer qualquer coisa. Mas, assim como Davi, nós somos guiados pela fé. E não é fugindo para os montes, mas nos refugiando em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Nossas mentes devem se voltar a Deus, lembrando que nele estamos seguros. Não adianta, muitas situações não têm como ser resolvidas. E nós temos que entregar na mão de Deus. Não adianta querer fugir ou se esconder, nós vamos ver daqui a pouco, atrás de alguma coisa, né? Para tentar aliviar aquilo ali. Pelo contrário, devemos lembrar sempre que Deus cuida de nós.
Não podemos esquecer dessa verdade gloriosa do versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Enquanto há o perigo, enquanto o inimigo está armando a flecha contra os inocentes, Deus está no seu santo templo. Essa frase, o Senhor está no seu santo templo, nós não devemos esquecer disso, que Deus ele está perto de nós. A ideia não é que Deus está no santo templo longe de nós. Não, Davi nos lembra aqui. Os seus olhos estão atentos. Deus sabe o que está acontecendo. Se você sofre uma injustiça, quer da questão social, de trabalho, alguma perseguição por ser cristão, ou um vizinho que te persegue porque você é crente, parece até que são hipóteses que não são verdadeiras no nosso contexto, né? Mas existe aquela pessoa que sabe que você é crente e ela gosta de estar sempre te provocando, aquela que talvez de maldade risca o teu carro, porque você é crente e ela detesta crente. Então, a impressão de que dá no versículo é que Deus está tão distante, mas não, nós não devemos esquecer que Deus está perto de nós. Deus está conosco. Seja o perigo, seja no perigo, seja na dor, seja na tristeza, o Senhor não está longe. Pelo contrário, Ele nos vê o que estamos passando, Deus sabe o que está acontecendo conosco. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Hebreus 4, versículo 13, o escritor de Hebreus, ele diz em 4, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus vê todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Se nós estamos enfrentando problemas, nós devemos lembrar que não estamos sozinhos. Que Deus, Ele está conosco, né? Ele sabe o que estamos sofrendo. Se o momento é de dor, ou se o momento de dor chegou até nós, nós devemos lembrar que Deus sabe dessas coisas. E Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer nos confortar, quer nos consolar. Eu costumo sempre de lembrar de uma frase, eu não sei aonde que eu li, mas eu guardei ela. Nem sei se fui eu mesmo que inventei essa frase, mas acho que não foi. O Senhor não nos tira do problema, mas está conosco no meio do problema, a fim de nos ajudar a enfrentarmos os problemas. Vou repetir. O Senhor não nos tira do problema, mas Ele está conosco no meio do problema, a fim de nos ajudar a enfrentar os problemas. É natural nós orarmos a Deus, Senhor, remova o problema, tire esse problema. Mas, às vezes, não temos que passar pelo problema. Senhor, esteja comigo. Segure na minha mão. Na hora da aflição, em meio aos turbilhões que enfrentamos, devemos lembrar, o Senhor vê todas as coisas. Nenhum mal, nenhum problema dura mais do que o nosso Deus. Eu sei que não é fácil e não queremos passar por dificuldade, mas elas existem e se vierem, se tivermos que passar por elas, devemos lembrar de que não estamos sozinhos e eles não são maiores do que o nosso Deus. Deus é maior do que os problemas. Aliás, os problemas têm tempo de validade, né? Tem data de validade. Quanto tempo dura um problema? Pode ser uma vida, mas uma hora vai acabar. O problema não vai te acompanhar na eternidade. Ele vai ficar por aqui mesmo. Então, nós não devemos entrar em desespero. Davi, ele diz no versículo 5, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina
o que ama a violência. Pessoas podem nos fazer mal, mas Deus está vendo todas as coisas. E Ele, como diz aqui, abomina o que ama a violência. Diante de pessoas que fazem o bem, Deus, ele vê os que fazem o bem, os que obedecem e os que fazem mal. E Deus sabe o destino diferente de cada um deles. E nós também sabemos. Por quê? Os fiéis, os filhos de Deus, serão consolados e estarão com Deus para toda a eternidade. E os maus não ficarão impunes. A gente olha para tanta injustiça e fala, esse cara nunca vai sofrer. Eu não quero dizer o nome de um político que vai estar sendo gravado, né? Mas tem um político famoso que fala assim, se você chegou até aqui no Taquaral, né? Não no Taquaral, ele nunca foi político aqui, mas se você passou na Via Marginal, Pinheiros, fui eu que fiz. Esse cara roubou tanto, ele aprontou tanto, está vivo. 90 e poucos anos, parece que tem 90 anos. Mas esse cara não vai sofrer? Talvez aqui na vida não. E se o Senhor Jesus não alcançar antes da sua morte, ele vai sofrer eternamente. Então não precisamos ficar preocupados se as decisões da justiça não são favoráveis ou se são nitidamente perseguições contra pessoas que procuram o bem. Uma hora, se não nessa vida, na eternidade, como diz aqui, Deus irá cobrar deles, porque Deus abomina aqueles que amam a violência. Então, diante de pessoas que fazem o bem, Deus irá abençoar. E os crentes, os filhos de Deus, podem ter certeza que o mal que eles enfrentam, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, vai durar o tempo dessa vida, não mais do que isso. O que é 90 anos diante de uma eternidade? Não é nada. Não é nada. Então, nós temos que aprender a confiar em Deus, descansar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Deus não, no caso do injusto, do ímpio, Deus não apenas vê e desaprova. O texto diz que ele detesta, né? Ele abomina. O significado abominar é repulsa, aversão a tais pessoas. Só que a punição, como eu disse, não vem de imediato. Talvez vai demorar, mas Deus vai cobrar dessas pessoas. Os filhos de Deus, os que obedecem ao Senhor, esses verão para sempre na sua presença. O versículo 7 diz: por ser justo, o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Mas os perversos, versículo 6, fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Apocalipse 20:10 nos fala do lago de fogo e enxofre. E esse é o destino de Satanás, seus anjos e todos aqueles que seguem o seu caminho. Vamos lá em Apocalipse 20:10. Ele diz no versículo 10: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já encontram a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Então, todo homem que não se arrepende dos seus pecados. O versículo 15 diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Esse é o destino do ímpio, do perverso, do injusto. De quinta para sexta, de sexta para sábado, né? Que eu quase não dormi. E eu fui para a sala, li a Bíblia, orei. Aí eu tentei dormir de novo, não consegui, voltei para a sala. Daí eu falei, eu vou ver alguma coisa na televisão. Eu falei, eu vou ver aqui, não tinha passado nada interessante no momento. Eu falei, vou ver alguma coisa aqui no YouTube. E tem um vídeo feito pela inteligência artificial. Alguém fez, né? Produziu sobre a tribulação. E ele começa a pensar naquilo ali, né? O futuro dessas pessoas. O que vai acontecer, não apenas com aquelas pessoas naquele período, mas todas as pessoas que não conheceram Cristo como Salvador irão um dia enfrentar o justo juiz e serão lançados no lago de fogo para toda a eternidade. Então,
A recompensa para o justo que confia no Senhor é: contemplarão a face de Deus. Mas os que não confiam, aos perversos, fará chover brasas de fogo e enxofre. Perverso aqui não é só o que faz maldade, tá? Perverso é até aquele que não é uma pessoa honesta, uma gente boa, mas que não confiou em Cristo como Salvador. O destino dela também é o lago de fogo. Ah, Deus é injusto, ele nunca fez mal a ninguém. Não precisa, para ir para o inferno, você não precisa fazer mal a ninguém. Para ir para o inferno, basta você não confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Só isso. Você pode ser aquela pessoa que nunca matou nem mesmo uma barata. Você vê uma barata no meio da cozinha, lá andando assim, talvez no meio da pia. Ah, uma baratinha. Um baratão, né? Pode ser. Uma barata. Mas eu não vou matar porque isso aqui é um bichinho de Deus. Aí você vai lá e espanta ela, né? Mas como é bondoso esse cara, não mata nenhuma barata. Não faz mal para nenhum bichinho. E aquele crente lá viu a barata, pegou o chinelo e pá! Matou a bichinha e fica com as perninhas todas lá para cima. Que maldade. Mas não confiou em Cristo como seu Salvador? O destino é enxofre, brasas de fogo e enxofre, como diz o salmista aqui. O que você tem feito diante dos problemas? Tem fugido como os pássaros para os montes? Ou tem descansado no poder de Deus, sabendo, como o Salmo 46, 1 diz, Ele é o refúgio e fortaleza dos seus filhos? O que você vai fazer? Fugir? Ou aquietar e saber que o Senhor é Deus? O desfecho do Salmo 11, como já falei, versículo 7, ele é um desafio para cada um de nós de andar de maneira honesta, obediente diante de Deus, sabendo que um dia todas as tribulações, todas as angústias da vida ficarão no passado, porque na eternidade todos que confiam no Senhor viverão na sua presença. Como eu disse, você pode confiar em Deus ou fugir para os montes. Como Pedro ah, voltando aqui, você pode confiar em Deus ou fugir para os montes. Agora, qual monte você está fugindo? Alguns fogem para a bebida, buscam refúgio na bebida, outros na comida, outros em drogas, outros em jogos de azar, outros outras pessoas buscam refúgio na pornografia ou coisas assim, buscam um alívio nessas coisas. Talvez o seu monte é ir ao shopping e comprar, gastar todo o seu salário com coisas que você não pode, que sabe que não vai trazer nenhum tipo de conforto ou segurança ou paz. Tem pessoas que fazem isso. Ah, eu estava muito agitado, muito preocupado, fui no shopping e torrei o cartão de crédito. Esse pode ser o seu monte. E é um monte de dívida que você vai ter. Qual é o seu monte? A bebida? Drogas? Muitos se refugiam no seu cantinho. Parece até bonito, né? Ah, eu vou para o meu cantinho aqui, me deixem quieto aqui, achando que estarão resolvendo o problema. Elias, ele fez isso. Elias, ele fugiu, né? E ficou lá no cantinho dele, como se, eu vou morrer por aqui mesmo, tá bom demais. O que Deus fez com Elias? Ô, meu filho, beba água, se alimenta, ó. Como é que a moçada falou hoje? Da linha, né? Hã? Vaza. Tem muita coisa pra você fazer ainda, rapaz. Sai daí. Não, mas senhor, eu quero que meu cantinho tá bom. Eu pedi lá fora, ela mandou vir uns bandos de gente para me matar. É melhor ficar aqui no meu cantinho. Aí Elias até cantou, eu no meu cantinho e tu no teu, né? Não, se alimenta, beba. Você sabe que nesse curso que eu faço, uma das coisas que a gente muito ouve é isso aí. Ah, Elias estava deprimido? Não, Elias estava deprimido. Ele entrou em profunda depressão. E o que deram para ele? Um antidepressivo? Não sei se existe essa palavra. Um antidepressivo. Sabe qual foi o antidepressivo? Meu filho, bebe água, se alimenta e vai. Foi isso.
Mas, Senhor, eu estou contigo. Davi, foge, Davi. O Senhor está comigo. É nele que eu confio. Eu não preciso me esconder num quarto escuro. Alguns até debaixo da cama. Eu não preciso me isolar da sociedade. Eu não preciso entrar em drogas, em bebidas alcoólicas, ficar bêbado para não enfrentar os problemas da vida. Não. Eu refugio em Deus. Eu estou seguro em Deus. Ir para o nosso cantinho sem a presença de Deus é fugir de Deus. Que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que conhecemos a palavra de Deus, possamos buscar o socorro que vem do alto. Que a graça do nosso Senhor venha nos socorrer em momentos de tribulações, sabendo, assim como Davi, no Senhor eu confio. Que nós possamos viver o dia a dia confiando no Senhor, não fugindo para o monte, mas correndo para os braços do Senhor. Como Pedro diz lá em João 6, 68 e 69, Senhor, tu tens a palavra da vida eterna. Se Deus é Deus e tem a palavra, para onde eu vou? Eu vou me socorrer para onde? Vou fugir para onde? O que eu vou fazer da minha vida? Ou nós somos verdadeiramente crentes, filhos de Deus e confiamos em Deus, e muitos, infelizmente, mostram que não têm confiança alguma em Deus e mostram que não conhecem de fato o Evangelho de Jesus Cristo nas tribulações, nas dificuldades, porque ao invés buscar socorro no Senhor, ele busca nas coisas desse mundo e acha que está tudo bem. Mas Pedro, ele pôde clamar para o Senhor Jesus Cristo, né? O versículo que eu mencionei é de João 6, versículo 68. Simão respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tens a palavra da vida eterna. E o 69, nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus. Na provação, na dificuldade, nos problemas, é lógico, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós trememos, muitas vezes o cabelo arrepia, mas aquele primeiro momento, opa, para. O visitante bateu na porta e disse, fuja para os montes. O cabelo arrepiou. Opa, pera lá, por que fugir para o monte se o Senhor é meu refúgio? Por que ir para os montes se eu confio no Senhor? Então, qual que é a opção para o crente? É confiar em Deus. Saber que Deus cuida de nós. Eu não estou dizendo aqui que você vai cruzar os braços diante. Você está com uma doença grave. Fuja para os montes. Os montes são os médicos. Não é isso. Você vai para os médicos. Você procura tratamento. E você vai buscando ali a solução. Se tiver que fazer uma cirurgia ou tomar medicamentos, você vai passar por aquilo. Mas você confia no Senhor. Você não confia na possibilidade de que aquelas pessoas são capazes de resolver o seu problema sem a ação de Deus. Graças a Deus pela medicina, que capacitou o homem a conhecer e diagnosticar doenças que podem nos curar, que podem salvar a vida. Mas, infelizmente, alguns falam, não, eu confio em Deus, não preciso de médico. Não, vá para o médico. Estou passando por um problema sério na minha vida pessoal. Eu vou buscar a solução, confiando em Deus, enfrentando o problema, não fugindo para os montes. Sabe, a pessoa está desempregada, as contas chegam, né? Boleto não perde emprego, né? E, pelo contrário, o boleto ele é uma coisa que se atualiza, sabia disso? Porque lá, de novo, os mais velhos, quando eu digo mais velhos, bem mais velhos, era carnezinho, que você levava para casa e ficava lá na gaveta, todo mês. Aí ele foi se especializando, se atualizando. Passou a ser o quê? Boleto, chegando pelo correio. Aí, não, pera lá, eu vou me atualizar mais. Agora é pelo e-mail, né? Pelo WhatsApp até. Vem lá o WhatsApp, lá, CIA, fatura. CPFL, fatura. Eles nunca vão deixar. Você está desempregado, as contas estão vencendo. Você precisa pagar, o que você vai fazer? Vai sair atrás de emprego confiando em Deus. Eu não consigo um emprego, tenta alguma coisa temporária. Eu tenho que arrumar uma condição de sustento. Então eu tenho que ir atrás de uma solução, confiando em Deus. No Senhor eu confio. É nele que eu vou confiar.
Não podemos deixar de lembrar disso. Deus é o nosso refúgio. É nele que nós precisamos confiar. Tem muitas pessoas que falam que estão decepcionadas com Deus, porque na hora H Deus virou as costas. Não, Deus não virou as costas. É você que virou as costas para Deus e fugiu para o monte. Que nós não venhamos a fugir para o monte, mas possamos correr para os braços do Senhor. Amém?